Salve galera, estamos no ar aqui direto da redação. Eu sou Douglas Belchior, sou editor aqui do blog Negro Belchior, na Carta Capital. E estou aqui com duas convidadas para discutir, para fazer um direto da redação especial de novembro, do mês da consciência negra. Adriana Moreira. Salve Adriana! Oi, seja bem-vinda. Obrigada. E a nossa companheira também, grande militante do movimento negro aqui em São Paulo. Satisfação imensa. Obrigada, querida. Seja bem-vinda. Cara, que legal essa experiência de fazer um da redação aqui. Sim. Com a galera da Carta trabalhando ao fundo e ocupando esse lugar importante de mídia brasileira para discutir algo que é estruturante das relações do Brasil, que é o racismo. Eu queria passar a palavra para as nossas convidadas para que elas possam falar do lugar de atuação de cada uma, o que tem rolado de organização política negra aqui em São Paulo. Podemos começar por você, Dri? Então, eu sou da Frente Alternativa Preta. A Frente Alternativa Preta é uma frente ampla que entende que a centralidade da política hoje precisa passar necessariamente pelos grupos que são fragilizados, que têm a sua vida aí colocada em risco no cotidiano da sociedade brasileira. E, portanto, a vida do povo negro, a vida das mulheres, a vida dos povos indígenas precisa estar no centro do debate político. E nós somos uma frente ampla de organizações do movimento negro, coletivos de mulheres, coletivos de produções culturais da periferia, e a gente tem essa é a nossa missão, fazer um projeto, fazer um debate qualificado sobre um projeto político alternativo ao que a esquerda apresentou até hoje. É um debate à esquerda, evidentemente, cuja centralidade do debate seja a garantia da vida das pessoas. Muito bem. Juliana Gonçalves, que é uma das lideranças de um dos movimentos mais importantes do Brasil hoje. Fala você, Ju. Oi, gente, boa noite. Obrigada por vocês estarem acompanhando a gente. Mandem as suas perguntas, vamos prosear. Eu acho que o dia 20 está aí, mas é o momento mesmo da gente se conectar e se fortalecer e entender o que o povo negro está pensando nesse momento, né? Eu sou Juliana, eu sou jornalista, eu faço parte da COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é um órgão consultivo do Sindicato dos Jornalistas, e também, como o Douglas falou, da Marcha das Mulheres Negras, que é um grande movimento nacional, né, que culminou naquela marcha de 2015, que levou 50 mil mulheres para Brasília. E aqui em São Paulo nós fizemos já duas marchas, né? Uma em 2016 e uma nesse ano de 2017, que contou com 5 mil mulheres negras ali na Praça Roosevelt, né? Então, uma das nossas principais pautas é o combate ao genocídio, ao feminicídio e a tudo que vai perpassando a vida das mulheres negras, né? Que, como a gente sabe, as mulheres negras ainda encabeçam os piores índices de desenvolvimento humano, enfim, qualquer um. Então, é um pouco disso que a gente faz na marcha, com encontros, com roda de conversa, com bate-papo e principalmente com atuação política. Vocês acham qual é o momento, o nível de organização do movimento hoje, do movimento negro hoje, no sentido de incidência política no debate atual, nesse momento que o Brasil tem vivido, de crise política, de crise de representatividade também, de crise das instituições? Há um grande debate do nosso campo, no campo progressista, como é que a gente vai atravessar esse deserto de crise e como é enfrentar esse monstro conservador que reacendeu, né, no Brasil. Embora eu acredito que nós nunca vivemos um ambiente sem conservadorismo, mas agora isso está mais exposto. O movimento negro tem contribuições para esse enfrentamento? Bom, o histórico de construção política do movimento negro é um histórico de construção na adversidade, né? Mesmo nos momentos que a gente teve efetivamente um crescimento econômico, a população negra continuou ocupando os piores índices relacionados à qualidade de vida, mortalidade, enfim. Então, desse ponto de vista, o movimento negro nunca parou de fazer trabalho de base, porque depende do trabalho de base a garantia da vida do povo negro. Portanto, a missão histórica do movimento negro é construir e estar em diálogo com a base. Tanto é que a gente percebe aí nos últimos 20 anos, em alguma medida, uma compreensão da necessidade da representação e da representatividade. Tanto é que no último período, a ideia de popular, de povo, sempre vem atrelada à ideia de negritude, né? Muito embora essa representação da negritude seja mobilizada discursivamente, esvaziando a formulação política negra, né? Então você coloca as figuras negras, mas não efetivamente as formulações, as contribuições efetivas para um projeto político que é importante para o conjunto da sociedade e do movimento negro, né? As mulheres organizadas têm pensado muito o Brasil enquanto um espaço em que nós negros temos que apresentar um projeto.
uma proposta, né, Ju? Sim, e eu acho assim, que para variar, as mulheres no geral, em especial as mulheres negras, elas estão na vanguarda das transformações sociais, né? Então, por exemplo, quando você vê o que foi o 8 de março desse ano aqui, pela primeira vez, né, com organizações que historicamente constroem o 8 de março, pela primeira vez, mulheres negras e indígenas vieram à frente do ato. Então você vê que o movimento de mulheres como um todo, muito pela base, pelo diálogo com o movimento negro, com o movimento de mulheres negras, né, desde antes, né, de Lélia Gonzalez, etc., as mulheres estão como um todo, entendendo a importância da pauta racial atrelada à pauta de classe, atrelada à pauta de gênero. Porém, a gente ainda não vê a mesma coisa nos movimentos massificados que tem, na sua maioria, de lideranças homens, né? Hoje a gente vê grandes movimentos, grandes frentes, que quando a gente vai ver quem está à frente são homens brancos, classe média e de média idade, né? Da melhor idade. Então, assim, a juventude e a juventude negra tem pouco espaço nesses debates, as mulheres têm pouco espaço nesses debates, parecem que elegeram um grupo de mulheres para ser a cota e aí não entende a diversidade do que está sendo construído com o movimento de mulheres, com o movimento de mulheres negras. Então eu acho que é o momento que isso está posto, né? Então aí quando soltam um evento, né, principalmente no campo da esquerda, a gente discute a esquerda porque a gente constrói a esquerda, né? Então eu me permito falar, solta um evento e você vai ver as carinhas que estão lá, ver que só tem homem, branco, cisgênero, né? Vai apanhar, tá apanhando e tá aí tentando se organizar por conta disso, né? Então tá tentando trazer as lideranças negras, ouvir as pessoas da base, mas é um processo que tá atrasado, né? O povo tá correndo atrás e tem que correr muito atrás, assim, porque a transformação obviamente não vai vir enquanto esses atores que são a base mesmo, né? Então, que sofrem as piores vulnerabilidades quando eles não virarem protagonistas da ação política, né? E é esse momento que a gente tá tentando construir e a gente sabe que tem as suas limitações, né? E a gente está fazendo isso na esfera do diálogo ainda. Muito bem. Bom, quem chegou aí está acompanhando um direto da redação discutindo racismo estrutural e um projeto político do movimento negro para o Brasil. Você pode também mandar sua pergunta, manda aí pelo Facebook. Nossa galera está aqui acompanhando. Vamos aqui tentar fazer o máximo de perguntas possíveis. Eu já recebi algumas aqui de alguns sócios da Carta Capital. E eu vou transmitir para vocês, vamos bater essa bola. Pode ser? Bora. Então vamos lá. Eu vou jogar primeiro essa bola aqui para a Adriana, que é uma militante no campo da educação, e é do Wilson Brancaglione da Silva. A pergunta é a seguinte: a nossa educação ao longo do tempo foi e é marcada pelo preconceito contra negros e as raízes desse preconceito são profundas. Como cortar essas raízes? A educação como ela é organizada nos dias atuais é capaz disso? Como é que você discute essas questões no seu ambiente? Olha, do ponto de vista das políticas educacionais, a gente teve efetivamente uma conquista histórica em 2013, que foi a sanção da Lei 10.639, e depois que ela se tornou a 11.645, que tornava obrigatório isso na história da África, cultura afro-brasileira, história indígena, na educação formal, né? Inclusive indicando assim, caminhos a serem percorridos. Agora, o fato é que uma legislação é insuficiente para a efetivação do combate ao racismo na escola em qualquer lugar. Você precisa de uma força, de um movimento, de uma compreensão da sociedade da importância disso, e a gente precisa de orçamento. E o fato é que 54% da população brasileira é negra, a gente tem nas escolas públicas brasileiras um contingente imenso de população negra, mas quando a gente vai discutir orçamento para a implementação da política, historicamente a gente encontra bastante entrave, né? Parece que a gente veio tirar alguma coisa que já estava colocada e estava tudo bem. A gente sabe que não estava tudo bem. A gente sabe que as crianças negras, existe uma pesquisadora, Eliane Cavaleiro, que ela conseguiu mensurar o tipo de como o racismo funcionava, por exemplo, na educação infantil. Ela passou a contar a quantidade de abraços e elogios que as crianças negras recebiam na escola. E a gente sabe que isso, efetivamente, produz uma situação mais confortável e potencializa o desenvolvimento cognitivo. E a gente sabe, efetivamente, como que isso acontece na escola, a maneira como as crianças negras são recebidas, a ausência do debate e de material didático, enfim, a gente teve um processo aí bastante positivo no último período, né, com limitações, e agora com a introdução da pauta da escola sem partido, isso cai por terra, porque isso não é uma contribuição exclusiva para a população negra, é para o conjunto da sociedade, não passa só pelo conteúdo da história da África, passa também por metodologias, e essas metodologias a partir
da história da escola sem partido, ela rompe com isso, volta para a história do penso, logo existo, carteiras, uma atrás da outra, tem um conhecimento específico que deve ser estudado, que não contempla a diversidade da sociedade brasileira. O futuro, assim, se mostra bastante tenebroso, assim. Emendando com essa questão da educação, mas trazendo para o âmbito mais geral. Ju, qual a maior dificuldade? É uma pergunta do Paulo Roberto Aires. A maior dificuldade para se colocar a questão do racismo e todos os seus efeitos perversos, a Adriana tratou de um agora no campo super importante que é a educação, como colocar esse tema na pauta do dia da sociedade e das instituições brasileiras, considerando que o contingente da nossa população, o maior contingente é negro e que os principais conflitos sociais e desigualdades atingem essa população. Como tratar e como trazer isso para a superfície para que isso se transforme num debate sério no país? Eu acho que, enfim, o racismo, no Brasil ele tem essa característica, né, que muita gente o considera velado, né? Então, toda vez que surge uma situação de racismo, né, a exemplo do que aconteceu agora recentemente com o William Vac, parece que ressurge a pauta, né? E aí ainda tem pessoas que ficam surpresas, né? Eu acho que é engraçado quando a gente percebe, né, que na década de 70, quando o MNU é fundado, ele já é fundado nessa pauta do racismo, no combate ao genocídio, da morte, etc. E essa ainda é a nossa pauta hoje, e muita gente ainda vem com essa de que racismo não existe. Hoje, 2017, quando alguém diz que racismo não existe, é isso, é a pessoa que está cercada por privilégios, que inclusive o mantém longe da percepção da existência do racismo. Então, assim, quando a pessoa vem com essa, eu já sei que é alguém que, infelizmente, nenhum de nós, nem eu, nem você, nem as pessoas brancas, enfim, nenhum de nós foi letrado para as relações raciais, né? Então, acho que isso é algo que os militantes, como eu, como vocês, correram atrás depois. Mas a gente já vai fazendo pontes, né, da nossa vivência, de saber quando a gente sofreu racismo e quando não sofreu. Então eu acho que esse debate da comunicação, quando vem para a esfera pública, e aí a mídia é muito importante nisso, é essencial, né, para que a sociedade vá entendendo que isso é um discurso recorrente, né? E aí, falando de novo do William Vac, né, que foi um caso recente, né, do jeito que as coisas aconteceram, né, fica muito parecendo que a produção do jornalista é isenta, né, de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, etc. E a gente sabe que isso é uma grande balela, né? Então eu acho que discutir mídia, né, de uma maneira geral, democratização da comunicação, é importante para essas dores nossas, que não sai na TV, que não sai no jornal, que não está na esfera pública, consiga chegar lá, né? Então a gente tem que falar de democratização da mídia para falar de combate ao racismo. A gente tem que falar de discutir o profissional de comunicação para falar de combate ao racismo também. Então eu acho que a esfera pública, claro que não é só composta da mídia, né? Eu acho que o movimento social faz aí seu papel, indo para a rua, dialogando com a sociedade, fazendo ato, fazendo panfletagem. A gente está fazendo o nosso papel, mas a gente está lutando contra um sistema pensado há muitos séculos, né? Então eu acho que esses meios de comunicação de massa desempenham um grande papel de desinformar e de mostrar um Brasil que não existe, né? E o Brasil real é esse aqui, né? Como é que a gente faz? A galera está acompanhando a gente aí pelo Facebook, compartilha, manda suas perguntas, estou recebendo aqui, vamos fazer o máximo possível. Agora estamos tratando de uma coisa que estrutura as relações no Brasil. Nós estamos falando de um país que é fruto de quase 400 anos de escravidão. Exato. E nós vivemos a nossa vida como se a gente não tivesse passado por isso. Se discute pouquíssimo como o próprio capitalismo se estrutura no Brasil a partir dessa herança escravocrata, exato, colonial, perversa. À medida em que as grandes fortunas brasileiras ou são frutos diretos desse processo histórico, o acúmulo da riqueza, e depois as outras maneiras de acúmulo que se deram das relações internacionais e tal. Para vocês duas aqui, é a pergunta do Júlio César Sena, que nos ajuda. É uma pergunta que ajuda na conversa com o nosso público a discutir a perversidade e o problema do racismo brasileiro. Como é que a gente aprimora a concepção, na concepção popular, no senso comum, para os cidadãos que vivem a sua vida cotidiana difícil, de ganhar o almoço todos os dias, de que o preconceito ele é precursor de todas as outras violências. Né? O preconceito, a piada, esse racismo cotidiano, que às vezes escandaliza, como é o caso do que aconteceu com o William Vac, né? Numa palavra, embora a gente sabe que a postura política racista era muito mais profunda do que uma palavra. Como é que a gente toca esse imaginário, Adriana e Ju,
Alguém precisa responder isso pra gente praticar, pô. A gente não vai conseguir dar uma resposta simples, né? Mas o fato objetivo é que a gente tem que sensibilizar o conjunto da sociedade que as pessoas que nascem, elas precisam viver. E a gente tem uma situação gravíssima no Brasil, que 71,4% dos homicídios praticados no Brasil tem como vítimas a população negra. E se a gente vai fazendo esse recorte, a gente vai pensar na violência doméstica. A gente sabe que no último período aumentou, enquanto reduz em 8% a violência contra a violência doméstica, cujas vítimas são brancas, as mulheres negras, no universo das mulheres negras, você amplia em 30% a violência doméstica. O fato é que a gente tem que sensibilizar a sociedade que nós somos seres humanos, porque existe um desconhecimento sobre a nossa humanidade, e que a nossa vida, e não é a minha, não é a sua, é a vida da maior parte da população brasileira, ela precisa ser preservada. E esse dado que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa difundir da condição miserável que a população brasileira, que a população negra vive. Mesmo em momentos de maior ascensão econômica e desenvolvimento, a gente teve um aumento de 153% dos homicídios cujas vítimas eram jovens negros. Enquanto em 2002, quando a gente ainda não estava no boom do desenvolvimento econômico, a gente aumentou, era 46% dos homicídios, a gente passou para 153. É muito grave essa situação. E essa história de que o negro é lindo, ele é lindo mesmo, tal, mas essa coisa, quando a gente mobiliza exclusivamente a estética, ele naturaliza a barbárie que a gente vive no cotidiano. Quantos meninos a gente não recebeu esse final de semana de que desapareceram? E a gente sabe, provavelmente, o que aconteceu. Exato. E eu acho também, Adri, que tem o lance de a gente tentar mobilizar esse setor para a pauta racial que já se diz progressista, né? Exato. Esse setor que já se diz amigo, que vem dizer que, olha, tamo aí, tamo coisa junto, de preto. É coisa de preto. Aqui é coisa de preto. Aqui é coisa muito de preto. Mas esse setor, assim, porque infelizmente, e isso me dá muita tristeza, né? Se a gente não consegue, por exemplo, fazer com que esse setor mais progressista, que está à esquerda, que está construindo o projeto da esquerda, entenda a necessidade da pauta racial como estruturante, quanto mais aquela pessoa que não se pretende pensar o Brasil, que não se pretende pensar a política. Então, assim, tá sendo é triste dizer isso, mas é algo que a gente está tentando mobilizar nossos pares, a gente está tentando mobilizar ainda as pessoas que estão dizendo aí que são desconstruídas e que estão combatendo aí o racismo e etc., para que elas entendam que quando um jovem é morto pela polícia, um jovem negro é morto pela polícia nas periferias, isso é um problema dela, né? Que isso a gente está falando de segurança pública para todos. A gente está falando sobre políticas que não sejam para uns e que não levam à morte de outros, como é o caso da política de drogas hoje que a gente tem. Então, assim, a gente tem um setor aí, que é um setor que se diz parceiro, que a gente sabe que na hora do vamos ver não vai, na hora do vamos ver não aparece nas manifestações, acha que não, deixa lá os pretinhos, não aparece com apoio, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente ainda está no momento de tentar mobilizar e fazer com que a pauta racial seja uma pauta vista e entendida pela esquerda como uma pauta estruturante. Acho que talvez aí seja um primeiro passo para a gente conseguir, talvez, tentar passos maiores de discutir e tentar massificar isso que a gente pensa, esse projeto político que a gente pensa pelo Brasil, né? Eu gosto muito de uma frase do Florestan Fernandes, porque ele diz muito... Enfim, que foi alguém que... Hoje eu entrevistei o Milton. O Milton do MNU, que é o fundador do MNU. Entrevistei o Milton e ele disse, né? Citou o Florestan Fernandes, citou o quanto o Florestan Fernandes dialogou com o movimento negro para criar a sua obra. Inclusive, esse último livro dele, Protesto do Negro no Brasil. E o Florestan Fernandes tem uma frase que ele disse, olha, quando os negros estiverem contemplados, e aí eu peço a licença para dizer negros e negras estiverem contemplados, a gente pode ficar tranquilo que nenhum branco pobre ficou para trás, não. Então, eu acho que essa concepção que junta classe, raça e gênero é essencial para o nosso projeto político, isso que a gente está discutindo. E não tratar como pós-modernidade, recorte, e esse blá 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 todo que a gente ouve de quem não quer ouvir política da boca de quem veio da base, que no final de contas a gente sofre um certo racismo mesmo entre os nossos pares. É isso mesmo. Como diz lá, né? Nos nossos saraus espalhados por aí. Milton Barbosa citado aqui. Salve, Milton. Estamos aqui também porque você chegou na frente, né? Certeza. Para abrir os caminhos, os mais velhos aí. Nosso máximo respeito. Gente, compartilha aí, manda seus comentários, suas perguntas. Ainda estamos no meio da conversa, que tem muita coisa para rolar. É o seguinte, né, Ju, Dri? O debate racial é a pólvora da luta de classes. E aí é o seguinte, tem uma parte da galera que dirige o nosso campo
que realmente não percebe. Não percebe, porque o racismo é foda, ele gera uma deficiência cognitiva na galera que não deixa perceber, isso é real. Gera, mas mesmo nos mais bem intencionados. E aí tem uma outra galera que sabe que é potência, sabe muito, mas reconhecer essa potência e admitir essa potência significa se destituir do comando. Exato. E esse é o debate que as pessoas não querem fazer. Bom, mas vamos falar do outro lado, porque assim, beleza, falamos dos primos. O Lorival Aguiar, o Lorival Aguiar tá acompanhando aí. Mandou uma pergunta. Conhece? Ouvi falar já. O Lorival mandou uma pergunta pra gente jogar lá pro outro lado da cerca, do debate. Vamos lá. Oh, que legal. Tem 300 pessoas assistindo ao vivo. Tem aqui mais de 10 mil visualizações. Enquanto isso eu perdi aqui o Lorival. Mas ele perguntou aqui, ó. Como é que vocês estão pensando a questão do racismo relacionado aos ataques do governo fascista do Temer? Então, o Temer, ele desarticulou uma base de política social que a gente sabe que incidia sobre os mais pobres, e a gente sabe que entre os miseráveis, que as pessoas mais pobres e que acessavam esses programas, parte significativa era negra, né? A gente tem em torno de 70% aí do Bolsa Família, era acessado por famílias negras cujas lideranças eram mulheres. Quando você reduz o Bolsa Família, você está incidindo diretamente sobre a condição de sobrevivência da população negra. A gente sabe também que 47% do trabalho informal no Brasil é realizado pelas mulheres negras, né? A gente sabe que toda essa desestruturação do campo do trabalho, tendo em vista que a população negra tem historicamente teve dificuldade de acessar o universo do trabalho formal, com carteira registrada, incide as primeiras vítimas dessa desorganização do Estado promovida pelo governo Temer incide sobre a população negra. E ele sabiamente coloca uma ministra que se reivindica negra, mas que tem efetivamente frágeis relações com o movimento social. Ela não organizou a sociedade, ela não foi pra luta, ela não fez a disputa, e portanto ela efetivamente não representa as formulações políticas do movimento negro, né? E a gente vê constantemente esse tipo de formulação de você captura uma figura negra que não tem envolvimento efetivo com o movimento social, para colocar no cenário, enquanto a política que está sendo realizada efetivamente não tem vínculo com as formulações que foram propostas pelo movimento negro. E isso é um dado muito objetivo, e que nesse momento atual a gente precisa, as lideranças que constroem a esquerda, o conjunto da sociedade que produz política precisa pensar sobre isso. Não é o meu amigo negro que é legal e que vai estar lá na política para levar o meu projeto. Precisa estar quem carrega o projeto efetivo e as formulações históricas construídas pelo povo negro. Sim. E eu acho que é uma das formulações até que a Frente Alternativa Preta fez, é de caracterizar essas reformas enquanto genocidas, exato, né? Uhum. Enquanto genocidas do povo preto. Porque é assim que a gente vê, como você disse, ela precariza ainda mais uma situação que a gente sabe que não estava suave, né? Que já estava ali com seus problemas, não estava suave. Então ela precariza ainda mais. Então isso é pauta prioritária para nós também, né? A pauta do trabalho, né? Acho que enfim, a gente tem problemas ao nascer, com a mortalidade de mulheres negras, com a mortalidade de crianças recém-nascidos, e agora a nossa velhice também está totalmente comprometida, né? Então, do nascer ao morrer, a gente está vendido, e mais vendido ainda com essas reformas do Temer. Então, é importante essa reforma, talvez, ainda do ponto de vista de tentar trazer essa unidade, né? Inclusive com os primos, etc., porque nós também somos contra o Temer, contra as reformas genocidas, e a gente também está colocando gente na rua para dizer isso. A gente também está articulando as nossas bases para fazer frente a isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante, e eu acho que o que a gente pode fazer agora, de fato, é resistir e construir, né, ao longo aqui, né, não vou dizer 2018, mas estou dizendo assim, ao longo dessa história para frente, alternativas. E aí eu digo alternativas não só candidatos, candidaturas, mas a gente tem que resolver, assim, acho que todos nós, os primos, os não primos, do lado de lá e do lado de cá, o que a gente quer de fato, se a gente quer reformar ou se a gente quer revolucionar. A gente vai ter que fazer esse debate em algum momento, né? Exato. E a partir daí, escolher estratégias e tentar colocar esse projeto de enfrentamento a todo esse retrocesso na rua. Mas deixa eu falar uma coisa, isso tudo que vocês estão falando aqui é mimimi. Oxe. Tudo mimimi de vocês. E aí? E aí, como é que a gente responde a isso? Que vocês reclamam demais,
que ficam chorando, que quem faz, quem corre atrás consegue e já era. Como é que é isso? Esse monte de política compensatória para vocês, isso que é preconceito? Porque, gente, lá perto de casa o que pega é isso aí, entendeu? As pessoas questionam políticas e demandas que são nossas e que são mal explicadas e que também não tem base, isso não está na escola, não existe uma base de consciência do ponto de vista do acesso a informações mesmo, que justifiquem essas políticas. Como é que a gente responde a isso no cotidiano? Vocês que são lideranças políticas de base, não é uma coisa aqui em cima só não, tem trabalho real. Como é que a gente responde a isso? É organizando a luta, né? É indo para as escolas, é indo para a feira, é indo para os espaços onde as pessoas estão e a partir do referente delas, escutá-las e também dialogar com elas, trazê-las para a luta, né? Porque se a gente tem essa ideia, se as pessoas negras agora tenham ampliado essa adesão na televisão, nos meios de comunicação, existe alguma preocupação, é porque teve um trabalho árduo a respeito disso, que foi capturado do ponto de vista estético. Né? Mas a nossa proposição está para além disso. A gente está na luta, a gente está nos cursinhos populares com a UNEAFRO, a gente está junto com as promotoras populares. Pergunta um lugar que convidam a gente para fazer um trabalho, para fazer o debate, que a gente não vai. A gente está nas ocupações, a gente está junto com o MST nas ocupações, o pessoal da UNEAFRO tem os cursinhos do MTST, desculpa, fazendo debate nas ocupações, por exemplo. Isso é um lugar de você construir o diálogo e ampliar, e tem que construir coletivamente, né? Sim. E aquilo, né? Não existe almoço grátis, né? Se tem negro mais na TV hoje, se a pauta racial tá mais em voga, se você tá vendo o seu feed de notícias, é porque tem um trabalho aí de anos, de séculos de resistência, de anos de organização política do movimento negro e que aí tá rendendo os frutos, o povo tá apanhando. A gente vê aí, por exemplo, na própria relação do capital, né? Então a gente vê hoje marcas, as empresas estão discutindo diversidade, gente. As empresas estão querendo conversar com a gente para discutir, tipo, diversidade. Então, assim, é imprescindível a gente entender que esse trabalho que a Adri falou de base é muito importante e que também é fruto, tudo isso está sendo fruto da luta, né? Então, está sendo fruto da luta do movimento, né? Então, o que a gente está vendo, colhendo hoje, já é um pouco de trabalho, né? E aí, esse lance do mimimi, eu vou dizer uma coisa, né? É o lance da informação de novo. Porque a pessoa fala, eu sou contra cotas, mas comprou o carrinho com IPI reduzido. A pessoa, é isso, a pessoa já não sabe o que é incentivo, o que é reparação. Então esse trabalho de base que a Adri está falando é justamente para a gente localizar. Infelizmente, como a narrativa dominante ainda não está conosco, infelizmente esta aqui não é a bela narrativa dominante, então a gente tem que o tempo todo estar ali contra-argumentando e mostrando para essa pessoa que acha que é vitimismo, acha que cotas é mimimi, acha que é coitadismo, mas um branco está indo lá querendo passar por negro para, né, aproveitar das nossas cotas e acessar o concurso público. A gente tem que mostrar para essa pessoa qual que é o lugar dela na história. E aí, enfim, deve ser difícil, né? Quando você chega para uma pessoa, né? O branco, homem branco de classe média, de origem europeia, e diz, querido, tudo que você tem é porque você explorou todos nós, né? As gerações. Deve ser difícil encarar essa dura realidade. E você foi privilegiado, né? Você teve ação afirmativa, né? Você teve uma ação afirmativa. Você chegou aqui e te deram terra. Exato. A gente já estava aqui e foi tirado da terra. Então, quando a gente vai contando essas coisas, mas aí tudo bem, isso não é ensinado na escola, é foda. As pessoas não sabem o que é política de branqueamento, as pessoas não sabem que o Brasil foi pensado uma política de Estado para branquear a população, esterilizar as mulheres negras para isso, incentivar a miscigenação para isso, trouxeram os imigrantes para isso. As pessoas não sabem, as pessoas sabem, acho que a gente apareceu aqui e aí se misturou. Não, o Brasil é fruto de estupro. E aí a gente tem que contar isso para as pessoas. Aí leva um tempo, assim, né? Dá um choque, mas depois a galera vai pegando no tranco. Uau, que aula! Felipe, me empresta esse papelzinho que você mostrou aí, quero mostrar pra galera aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Atenção! Ó, as pessoas estão curtindo, pode esticar o debate? Muito bem! Muito bem, galera, muito obrigada. Pode continuar compartilhando, mandando sua mensagem. Vamos continuar aqui, que isso aqui é coisa de preto, então por isso que funciona. Ó, é o seguinte, olha, tá aqui, ó. A pergunta do José Valdair Gomes, vou emendar também com a do Marcelo Cruz de Abreu. É importante o movimento negro ter participação mais expressiva na política, nos partidos, na eleição de representantes nos parlamentos e governos? É uma pergunta.
como que isso se daria? O Marcelo complementa. Mesmo sendo maioria, por que não conseguimos construir uma unidade, uma frente negra no Congresso Nacional, esse espaço do conservadorismo nos últimos tempos? Mais ainda, né? Eu acho que tem um dado objetivo, que tem uma estratégia histórica da esquerda, que foi a crença nos partidos. E aí o movimento negro articulado, se organizado, ele estava dentro dos partidos. E aí ele tinha que dialogar com os partidos que historicamente secundarizavam a pauta. Inclusive como secundarizaram a pauta das mulheres, como secundarizaram a pauta LGBT. Mas se você, por exemplo, olha para os partidos do campo popular, veja quem são as lideranças de base que construíram. Veja as pessoas que têm 60 anos, qual lugar que eles ocupam na estrutura do partido. Houve uma descrença na possibilidade de você construir quadros. Há uma ingenuidade de achar que os quadros políticos não são construídos. Eles são escolhidos, eles são formados. E não houve deliberadamente uma escolha por quadros negros. E aí a gente vive um momento de tensão, de descolamento da demanda da sociedade organizada dos partidos e não se sabe por quê. Não se sabe por quê, mas a gente sabe por quê. Porque os partidos, historicamente, do campo popular, e é esse que eu reivindico, porque é esse que eu acredito, é nesse caminho que a gente constrói, eles desconsideraram as pessoas negras. Outro dia a gente foi participar de um debate e falaram assim, mas as mulheres negras são lideranças do movimento de moradia. Elas sempre foram, porque elas nunca tiveram moradia. Agora eu quero ver os quadros institucionais serem acreditados, oferecer estrutura para a campanha. Não que a campanha eleitoral vai resolver o problema. É uma etapa necessária, mas ela não vai resolver a nossa situação. E os partidos institucionalmente precisam acreditar nos quadros negros, precisam compreender que se eles efetivamente têm compromisso com uma transformação, os quadros negros estão lá representando formulações políticas negras e que precisam ser o centro do projeto político. Eita, acho que é isso mesmo, Dri. E assim, e aí vou falar aqui enquanto Juliana, enfim, né, não sem debate com a Marcha, nem com a Cogira, que são entidades que eu construo, que são movimentos que eu construo. Eu, enquanto Juliana, eu não consigo enxergar ainda, tipo, né, num período curto, né, a gente conseguindo fazer esse nível de debate dentro dos partidos. Exato. Os partidos estão extremamente burocratizados, estão extremamente corrompidos, no sentido não da corrupção, mas no sentido de ter lá já uma estrutura que silencia a voz das ruas, silencia a voz de quem está na base. Isso é muito ruim, assim. Então, isso me dá um certo medo, assim, porque de um futuro próximo, né, que eu gostaria muito, né, de ter, tipo, não só um partido, mas, tipo, candidatos negros que eu conseguisse me espelhar e colocar realmente ali o que... E ter aquela representação como uma representação minha, mas eu acho que é muito complicado. E hoje, os partidos que a gente está aí no nosso campo, todos eles ainda estão correndo atrás do prejuízo. A gente está vendo grupos se articulando, novos grupos políticos surgindo, tanto à esquerda quanto à direita, e eles estão aí tentando renovar a política de um jeito de fora, assim. Então eu não sei, a gente ainda não sabe no que vai dar. A gente ainda não sabe o que vai dar, que estão querendo construir quadros, estão querendo debater política. Estão pagando até bolsa de estudo. Estão pagando até bolsa de estudo. Que é isso? E assim, eu não sei onde isso vai dar. Eu acho isso perigoso. Deixa eu dar uma parte, porque a questão é desconsiderar um processo histórico de que tem pessoas negras construindo, tem movimento negro organizado. Exato. E aí eles desconsideram a construção desse movimento, as lideranças que o movimento escolheu construir e cooptam representatividade negra, que não tem descolada do compromisso com o projeto político negro. Exato. E isso é grave, porque isso tenta passar uma maquiagem para um dado objetivo, que escancara o racismo na política institucional e internamente nas estruturas partidárias, que é revelada no processo eleitoral e na formação, né, dos quadros eleitos. A gente corre o risco de levar outro lé, assim, exatamente. 2018, depois da próxima, depois na próxima, porque é isso, a gente está organizado em partido, e aí eu acho que é importante a gente discutir reforma política. Exato. A gente não discutiu reforma política lá quando a gente podia, agora a gente não vai discutir mesmo, e quem sabe um dia a gente possa discutir, mas aí tem pessoas pensando política de outra maneira, então dessas gestões colaborativas, enfim, tem uma série de coisas acontecendo. Eu não consigo ver os partidos dialogando com isso, tentando responder a isso, tentando correr atrás disso, e a gente vai tomar olé de novo nessas instâncias partidárias, infelizmente. E o problema é que o nosso olé a gente paga com a vida dos nossos. Exato. É isso, gente. Não é nem guerra. É um atropelamento mesmo, assim. Nós estamos morrendo muito.
O Brasil é o país com o maior contingente negro fora da África. É o país onde mais se morre negros no mundo, que tem a polícia que mais mata e encarcera negros no mundo. E eu tenho tido a oportunidade de sair para fazer a denúncia do genocídio fora do Brasil, e fora do Brasil as pessoas não sabem disso, as grandes organizações. Na verdade, a gente continua sendo um país de futebol e de carnaval. E a realidade da desgraça negra, ela continua muito maquiada. Nós estamos no finalzinho, precisamos falar de uma coisa muito importante, convidar você que está aí para colar com a gente na próxima segunda-feira. Por quê, Ju e Adriana? Por quê? Porque na próxima segunda-feira a gente tem uma construção histórica, um esforço hercúleo de unidade política do povo negro aqui em São Paulo. A gente vai sair com a Marcha da Consciência Negra, que tem um eixo histórico que é contra o racismo, contra o genocídio e por um projeto político que garanta a vida do povo negro. Exato. Acho que isso é fantástico, isso é a maior construção do movimento negro, acho que no último período, a enunciação com o povo na rua de que a gente precisa construir um projeto político e que o nosso projeto político contempla a sociedade, porque quando a gente desorganiza a base, nós somos a base, a gente reorganiza de outro ponto de vista. Sim, né? Com certeza. E eu acho que é muito comum a gente ouvir, né, de pessoas brancas, como eu contribuo na luta, você é bem-vindo na luta antirracista. E eu acho que a gente pode começar por aí, né, André? Exato. Chegar junto na Marcha da Consciência Negra, entendeu? Porque é isso, a gente quer mostrar que isso é um problema da sociedade, não é problema dos nossos rostinhos pretos apenas. Então acho que chegar junto na marcha é demonstrar compromisso político com o povo. Começa por aí. Então, assim, todos os movimentos, os primos, os contraprimos, os de lá, os de cá, chegar junto nessa construção, entendeu? Fazer parte, fazer coro, ouvir. Eu acho que é isso, a gente tá falando muito, tem pouca gente ouvindo mesmo assim. Então, ouvir, né? Então, se você ainda, lá no fundo do seu eu, você acha que isso é mimimi, e você tá aí construindo a esquerda, e fica dizendo que a gente é pós-moderno, vai lá pra ouvir. A gente vai ter lá mães que perderam seus filhos, a gente vai ter lá mulheres de luta, homens de luta há muito tempo, né? Que o nosso projeto não tá dando conta. Então, a gente quer construir outro, um que dê conta das vulnerabilidades, dos marginalizados, né? Então a gente tá querendo dar conta de tudo isso, não é pouco não, mas é importante estar nesses momentos, né? E aí tem muita gente que fala, né? Mas por que consciência negra ainda? Né? Então acho que é importante dizer que esse é um momento, né? Que é um momento que foi construído, acho que o dia 20 é também fruto de luta, né? Porque ninguém deu um feriado pra gente, tá? Né? Ninguém deu. É fruto de luta e que é um momento, sim, da gente conseguir refletir sobre a nossa condição de ser negro e ser agente de transformação nessa sociedade e fazer com que as pessoas entendam que isso é uma pauta prioritária. Então, é um momento que, né, acho que na agenda política, na agenda pública, as coisas se voltam para o dia 20, novembro, já está dado que é mês da consciência negra, não importa que tenha vereador, que tenha não sei quem querendo tirar o feriado, porque não é o feriado importante. O importante é o debate político, é o debate social que a gente está fazendo. Então, ir para Paulista é essencial para entender o que está acontecendo, né? Se você está perdido, é um ponto. Vai lá, a gente dá a letra, a gente chama você, a gente orienta e a gente está disposto a construir junto. Gente, nossa, foi ótimo. Quero também deixar a mensagem aqui. Primeiro agradecer a Adriana de Cássia Moreira, a Juliana Gonçalves. A última conversa que eu tive com a Sueli, ela me lembrou de Hamilton Cardoso e ela me disse de como as relações políticas e a militância, ela adoece, ela é dura. E quanto custa é a pergunta, quanto custa a formação de uma liderança negra? Quanto custa isso num país como o nosso, com racismo estrutural, com tudo jogando contra, com uma realidade que quer nos matar? Quanto custa a construção histórica de uma liderança negra? Quantos nós tivemos e que foram enterrados, que foram esquecidos, que foram diminuídos? Não é? Então nós estamos aqui com duas mulheres que são grandes referências da luta negra no Brasil hoje e que, e que servem de referência para que outras e outros venham para a luta com a gente. E essa Semana da Consciência Negra começa a viralizar aquele videozinho do Morgan Freeman falando que o negócio é consciência humana. Eita. E as pessoas ficam falando, é consciência humana. São humanos, não né? é? Aí eu preciso lembrar e quero terminar com uma frase do Steve Biko aqui, convocando todo mundo para segunda-feira, 20 de novembro, às 13 horas, no vão do MASP, concentração a partir das 13, vamos ficar juntinho a tarde inteira e por volta das 15,
16 vamos sair em marcha para o centro da cidade. Aliás, estão dizendo aí que talvez tenha até uma confusão. Não sei se é verdade, porque diz que a prefeitura do Dória está organizando um ato de consciência negra nas escadarias do Teatro Municipal. E as escadarias são E as escadarias é espaço histórico do movimento negro. Imagine se a gente vai deixar perder para esse fascista o espaço histórico da nossa luta. E o Steve Biko então responde para quem acha que o negócio é consciência humana, né? A consciência negra é, em essência, a percepção de nós, negras e negros, de juntar as forças entre nós, irmãos, e juntos exercer a negritude, que é agir enquanto grupo para se libertar das correntes históricas que nos prendem. Então essa é a nossa mensagem. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui direto da redação. A coisa aqui, mano, é preta, é dos pretos, é coisa de preto e de preta mesmo. Valeu.